Nas imagens, lembranças, momentos de alegria, confraternização, amor e fé. Uma família unida, um pai que compartilhava momentos de carinho com suas 3 filhas e sua esposa. Imagens que ficarão guardadas para a eternidade. Nós voltamos para o dia 25 de novembro do ano de 2023. Na época, o pai e esposo Regivaldo Cardoso estava viajando e, após não conseguir contato com a família que ficava em casa, descobre uma tragédia envolvendo a sua família. Na época do fato, a partir do momento em que o pai, e viúvo liga para a polícia, de imediato os policiais se deslocam até a residência do Regivaldo. E ao chegar aqui, o portão da casa estava fechado, e de imediato os bombeiros conseguiram adentrar a residência. Diante dos fatos, da cena dos corpos das vítimas encontrados dentro da casa sem vida, logo se bate uma desconfiança, porque ao lado da casa havia uma obra nesse local. Essa construção estava em execução nesta época. E ao vir aqui, em conversa com um engenheiro responsável pela obra, ele falou que havia um pedreiro que havia recentemente chego para trabalhar na obra e a partir daí surgiu a desconfiança, através de um chinelo justamente do Gilberto, onde a polícia, ao questionar se ele havia praticado o crime, ele confessou. Na época, segundo a Polícia Civil, para ter acesso à casa da família, ele teria entrado lá pelos fundos. Você vê que é um muro muito alto, o muro ele tem uma certa altura e mesmo assim ele acompanhava, segundo a autoridade policial, toda a movimentação da família, da mãe e bem como das filhas, que estavam sozinhas no período em que o marido estava viajando a trabalho na estrada. E aí ele consegue ter acesso à residência com a mãe e as 3 filhas, tenta dominar a mãe quando ele entra dentro da casa, as meninas vão em defesa e com isso ele acaba praticando vários crimes dentro da residência. Foi uma informação de compatibilidade perfeita do chinelo dele com uma impressão de chinelo no sangue de uma das vítimas. Todavia, isso foi analisado de forma conjunta, um mandado de prisão que ele tinha aberto por crime semelhante em Lucas do Rio Verde e demais informações incongruentes que ele havia passado para a gente a respeito de algumas perguntas que a gente tinha feito. Tudo isso analisando de forma sistêmica levou a polícia a concluir naquele momento pela certeza da autoria dele. Posteriormente, juntamente com os colegas da Polícia Científica, nós conseguimos identificar a dinâmica do crime, a materialidade, que foi aí depois transferida para laudos periciais, para saber exatamente como essa brutalidade, essa atrocidade cometida ocorreu aqui na cidade de Sorriso. Prestes a completar 2 anos em que o crime conhecido no Brasil como a Chacina de Sorriso, Gilberto vai a julgamento, acusado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e feminicídio. Crimes brutais praticados contra a mãe, Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, as filhas Manuela, de 12 anos, Melissa, de 10 anos e Miliane, de 19 anos. O julgamento durou 10 horas e, nesse meio tempo, o réu preferiu se ausentar. O réu Gilberto Rodrigues dos Santos está preso na Penitenciária Central do Estado. Ele preferiu participar do julgamento por videoconferência. Ontem pela manhã, próximo do horário do almoço, ele pediu para o defensor público para que não participasse mais do julgamento e bem como para que não pudesse falar e permanecesse em silêncio. Ao longo do dia foram ouvidas testemunhas, o pai e marido das vítimas, o delegado e os 2 policiais que atuaram no dia em que os corpos de mãe e filhas foram encontrados na residência. Ao fim do julgamento, que durou mais de 10 horas, a notícia foi anunciada. Gilberto Rodrigues dos Anjos foi condenado pelo Tribunal do Júri a 225 anos de reclusão por diversos crimes e qualificadoras. Resta o réu condenado a uma pena total de 225 anos de reclusão. O regime é o fechado, com início de cumprimento imediato. A sentença foi proferida pelo juiz Rafael Depra Paricella, que reforçou que o réu irá cumprir a pena de forma imediata e em regime fechado. Foram quatro vítimas, sendo que dessas 3 vítimas foram 2 crimes.
em relação aos homicídios, aos feminicídios, com diversas qualificadoras. E dentre a parte da dosimetria, nós temos a parte de circunstâncias, que são coisas que acontecem durante o processo que não entram como qualificadoras ou como agravantes que devem ser valoradas. Então, como tivemos diversas particularidades e foram necessárias ser inclusas nessa sentença. O Ministério Público de Mato Grosso conseguiu imputar ao réu todas as qualificadoras que agravaram a pena. O promotor de justiça, Luiz Fernando Rossi, avaliou o caso como o pior que já atuou até hoje. O réu foi condenado, primeiramente pela prática dos 4 homicídios qualificados, com todas as circunstâncias qualificadoras que haviam sido imputadas em relação a todas as vítimas, né? O crime foi praticado de forma cruel, que era a primeira qualificadora, com recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que ele invadiu a residência de forma sorrateira, de modo a atacá-las desprevenidamente, né? Num horário já de repouso noturno. A qualificadora também do feminicídio, não íntimo também reconhecida. A qualificadora consequencial em relação à vítima Melissa, que foi a última vítima por ele assassinada, justamente para que pudesse garantir a sua impunidade e não ser reconhecido e que pudesse evadir da residência. A qualificadora relacionada à menoridade, porque 2 das vítimas eram menores de 14 anos, né, a Manuela e a Melissa, além da causa de aumento, já que os crimes foram praticados na presença de ascendente e descendente. Então, com o reconhecimento de todas as circunstâncias qualificadoras e também com a causa de aumento de pena, sem desconsiderar também outras circunstâncias que durante os debates nós deixamos consignado, a exemplo da premeditação, cuja circunstância também, evidentemente, interferiu na dosimetria da pena na avaliação das circunstâncias judiciais. Eu estou no Ministério Público desde abril de 2009 e desde o início da carreira eu oficio no Tribunal do Júri. E nesses 16 anos eu nunca presenciei tanta maldade e eu nunca houvera me deparado com a maldade no estado bruto. A maldade em pessoa, personificada, de modo que eu não tenho a menor dúvida de que é a cena mais aterrorizante, o episódio mais assombroso da nossa cidade, do nosso estado e tenho certeza que do país. A condenação do réu foi um alívio aos familiares que acompanharam o julgamento durante todo o dia. Para o pai e esposo das vítimas, a justiça foi feita. Eu achei assim que foi uma sentença muito boa, né? Graças a Deus todos os jurados foram unânimes ali na condenação do réu. O juiz também foi certeiro na sentença, né? Esses 225 anos e ele vai cumprir os 40 anos que é o devido, né? E com certeza não vai colocar o pé dele nunca mais fora da cadeia. Estou satisfeito com a sentença. Não muda para a gente, né? Não vai trazer elas de volta, não vai diminuir o sofrimento, não vai diminuir a saudade, mas a justiça foi feita hoje. Eu agradeço muito a Deus e a todos que participaram aqui, jurados todos, né? Dr. Conrado, Dr. Luiz Felipe, Fernando, Dr. Rafael, todos que participaram. Agradeço muito e que Deus seja glorificado.